Olá, muito bom dia a você que tem acompanhado as mensagens do programa Esperança Bíblica. Espero que você esteja bem e, como prometido, vou trazer a mensagem que nós levaríamos no programa, na emissora, e espero que seja uma bênção para a sua vida, amém? Antes vamos falar com Deus, vamos orar, para que assim Deus possa preparar o nosso coração para essa mensagem. Pai, nós queremos te agradecer por esse domingo, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu favor, por estar conosco até esse minuto, Pai. Muito agradecido ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Ficamos devedor ao Senhor por todos os benefícios até esse dia de hoje, Pai. Quero, Pai, nesse momento, pedir por aqueles que vão nos acompanhar, Senhor, aqueles que vão ver essa live, esse vídeo, Senhor, que o Senhor esteja no lar, na casa de cada um, que o Senhor esteja preparando o coração, Pai, dos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Pai, quero pedir, Senhor, continuar clamando, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor, ó Pai, venha a curá-los em nome do Senhor Jesus. Quero pedir, Senhor, por aqueles também que estão desempregados, Senhor, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego digna de um servo Teu, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, peço também pelas nossas autoridades que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Deus, de alguma forma, Pai, tocando as mentes e os corações, ó Pai, dos governantes para que se unam em favor, ó Pai, das vidas, porque isso é o que importa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por último, Pai, eu quero pedir pela minha vida que o Senhor me use como instrumento, Pai, para que essa mensagem venha falar aos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o título da mensagem de hoje é Amizade por Mérito. Amizade por Mérito. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 15. No capítulo 15 nós vamos ler o versículo 15. Repetindo, João, capítulo 15, o versículo 15 nos diz assim, no dia de hoje: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu vou repetir essa passagem para vocês. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? E eu escrevi aqui uma introdução e espero que esta introdução fale ao teu coração. Você já ouviu falar de amizade por mérito e amizade por eleição? É uma pergunta. A amizade por eleição seria, você conhece alguém e prontamente você concede a essa pessoa o título de seu amigo. Porém, essa pessoa não passou dificuldades com você. Essa pessoa não tem história com você. Logo, talvez não seja amizade. Mas nós, às vezes temos por hábito, e é comum, inclusive, da nossa cultura, dizer: "Oh, meu amigo, ou amigo". Essa é a amizade, ou o título de amigo por eleição. Você elegeu aquela pessoa como seu amigo, porém aquela pessoa não percorreu um caminho com você. E aí vem a amizade por mérito.
que é o título da nossa mensagem, Amizade por Mérito. E eu escrevi o seguinte, já a amizade por mérito, essa sim, o título ou a consideração foi conquistado ao longo do tempo, do convívio, das alegrias e de dividir alegrias, mas de dividir principalmente as dificuldades enfrentadas junto. Essa é a amizade por mérito. Existe um provérbio, né? Comer 1 quilo de sal. Sal você vai, né, principalmente aqueles que são casados, né, você vai junto com a sua esposa comendo pouco a pouco sal, né? E quando você completa 1 quilo de sal é porque já percorreu um bom caminho com a sua esposa. Na amizade também é assim, né? E na amizade entre os casais também deve ser dessa forma. Então, ao longo do tempo, aquela pessoa que andou com você enfrentou dificuldades, dividiu alegria, sim, dividiu êxitos com você, essa pessoa sim pode ser considerada seu amigo, pode ser intitulada de seu amigo. Eu me lembro de uma ocasião, mais ou menos em 95, 96, se me recordo bem, eu conheci um chileno e ele, ao ouvir, né, nós brasileiros nos tratarmos assim na fábrica, né, e aí amigo, ele me chamou de lado e me disse: vocês chamam a qualquer um de amigo, vocês não sabem o que é isso. Eu custei um tempo para entender o que aquele rapaz queria me dizer na época, mas hoje eu compreendo bem. E essa passagem aqui de João 15:15, Jesus Cristo nos dá uma boa ideia, né, do porquê ele trata os seus discípulos, e ele diz, né, já não vos chamo mais de servos, mas tenho-vos chamado de amigos, porque esses discípulos já haviam caminhado com Jesus, enfrentado as dificuldades próprias de se anunciar o Evangelho, o cristianismo estava se estabelecendo e aqueles homens já haviam dividido experiências, dificuldades, alegria sim com Jesus, ao ponto de Jesus dirigir-se a eles como amigos e não mais como servos. Me faz lembrar também de quando Jó disse, né, eu simplesmente ouvia falar de ti, mas agora eu te conheço de caminhar contigo. E é isso que Cristo quer de nós, que nós venhamos a caminhar com Ele, que nós venhamos a não só crer, porque até os demônios creem, você sabia disso, mas confiar. Existe uma grande diferença entre dizer eu creio, é bem vago isso. Qualquer pessoa pode dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas o confiar vem no momento em que você não tem mais nada, mais ninguém a recorrer. Aí sim vem o confiar. E quantas vezes nós, né, precisamos de um amigo em quem confiar e nos falta. Nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria também, porque é muito difícil você encontrar um amigo que se alegre com você sinceramente nos vossos êxitos. Você concorda comigo? Você teve sucesso em algo, você está indo bem em algo, alguém que de verdade diga: eu estou feliz com teu êxito, com teu sucesso, com sinceridade de coração. Encontrar às vezes pessoas para chorar com você, você encontra muitas. É bem verdade que você não sabe se esse choro é sincero ou não, mas alegrar e pessoas para que venham se alegrar com o seu sucesso, com o seu êxito, é bem raro.
É bem difícil. E aí eu separei nesse versículo 4 pensamentos, 4 inspirações do Espírito Santo. E quero dividir essas inspirações com você, para que Deus fale ao seu coração, não exatamente como falou comigo, mas como Ele deseja falar com você. Eu quero ser um amigo falando com você nesse dia de hoje. Amém? Eu espero que essa mensagem venha a confortar um pouco o seu coração nesse tempo de pandemia, de doença, que você tire um pouco o foco dessas coisas que seculares. Eu também tenho me esforçado para isso, não me deixando contaminar tanto pelas notícias e colocado a minha mente, a minha cabeça muito mais nas alegrias do meu lar, de onde eu moro, da presença de Deus, das leituras, da oração, e espero que assim seja com você também durante essa mensagem. Amém? Que Deus fale ao seu coração. E eu separei o seguinte aqui, vamos de novo aqui em João 15:15, a parte A diz o seguinte, já não vos chamo servos. Já não vos chamo servos. Sabe o que Cristo, nosso amigo, quer falar conosco nesse dia de hoje? Apenas nesse pequeno trecho. A amizade com Cristo não é uma relação de escravidão, porque Ele disse e está dizendo para você hoje, eu já não te chamo mais de servo, porque Cristo não quer uma relação de amizade onde haja escravidão, mas onde haja liberdade. E eu já disse em diversas pregações minhas, o único que tenta ou que escraviza é Satanás. Esse sim quer escravizar as pessoas, torná-las escravas das coisas que ele oferece, que num primeiro momento vêm cheias de brilho, não é verdade? E depois que elas te viciam, ele começa a cobrar o seu preço. Que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. E nem tudo, existe um provérbio, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Dessa parte A, nós tiramos, a amizade com Cristo não é uma relação de escravidão. Cristo te convida, venha para Cristo nesse dia de hoje, para que você seja liberto, em nome do Senhor Jesus. E de verdade, eu falo com muito cuidado, eu não sei do que você precisa ser liberto. Eu não brinco com essas coisas. Eu não sei porque não sei mesmo. Mas talvez você precise de um relacionamento com Cristo, em que haja amizade com Ele. Amizade essa que vai te libertar. Porque a amizade com Cristo significa liberdade. Guarde isso. A amizade com Cristo significa liberdade. Libertação. Amém? Apenas da parte A. Vamos para a parte B do versículo que diz o seguinte, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo, e ao servo não lhe é revelado o que faz o seu senhor. O que nós tiramos daqui? A amizade com Cristo é uma relação de confiança. Não somente crer, mas confiar. Eu vou repetir. Apenas da parte B nós tiramos que a amizade com Cristo é uma relação de confiança, porque ele diz o seguinte, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Não lhe é revelado aquilo que faz o Senhor, mas aos amigos, Cristo ele revela deliberadamente. E aqui já haviam passado muitas coisas entre Jesus
e esses discípulos? Muitas coisas. Jesus já havia lavado os seus pés, já havia dado o novo mandamento. O traidor já havia sido revelado. Basta você ler o Evangelho de João e você verá que o que estou te dizendo é verdade. Já havia uma relação de confiança entre Jesus e aqueles homens. Nós tiramos daqui que a amizade com Cristo é uma relação de confiança. Amém? Vamos para a parte C, que nos diz o seguinte, mas vos tenho chamado de amigos. Mas vos tenho chamado amigos. E o que nós tiramos daqui, meus ouvintes, meus amigos, vocês que me acompanham todos os domingos, a amizade com Cristo não é um mero título. Lembre-se de que quando comecei a mensagem, eu falei da amizade por eleição e a amizade por mérito, que é o título da mensagem de hoje. Lembre-se de que eu falei a amizade por eleição, você acaba de conhecer uma pessoa e já passa a chamá-la de amigo. Tome cuidado. Lembre-se do relato desse rapaz que eu conheci e que eu relatei para vocês aqui. Ele me ouviu falando, ei, amigo, 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 e ele disse, vocês chamam a qualquer um de amigo. Naquela época eu disse, quão sistemático você é, né? E na verdade eu também era, e muito naquela época. Não compreendi o que aquele chileno disse. Hoje eu compreendo claramente. A amizade com Cristo, meus ouvintes, não é um mero título. Não é um mero título. Porque ele disse aqui para nós, olha, mas tenho-vos chamado amigos. Imagine que o próprio Cristo está falando para você no dia de hoje, dia 6/9/2020. Mas eu tenho chamado vocês de meus amigos. Leandro, eu tenho te chamado de amigo. Como você quer me chamar? Como vocês que estão me acompanhando querem chamar a Cristo? Um mero colega ou um amigo? Como disse Jó, né? Agora eu o conheço de caminhar contigo. Depois de todas as dificuldades que Jó foi submetido, ele não negou o nome do Senhor Deus. Pelo contrário, ao final, lá em Jó 42:10, né? E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos e acrescentou muito mais do que aquele homem já tinha. Sabe por quê? Porque Jó não apenas creu, mas ele confiou. Essa é a relação que Cristo quer estabelecer conosco, uma relação, uma amizade onde exista confiança. Eu te convido nesse dia de hoje a entregar-se, a fazer decisão por Cristo, para que haja essa relação. E aí nós vamos para a última parte que eu separei aqui, a parte D do versículo, que diz o seguinte, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu vou repetir para você. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Que nós tiramos daqui, a amizade com Cristo é uma relação de conhecimento. Você conhece a Cristo. Você passa a conhecê-lo. E só há uma maneira de conhecer a Cristo, senão pelas Escrituras. Através das Escrituras, à luz da Bíblia, você conhecerá a Cristo e vai estabelecer com Ele uma amizade, uma relação de conhecimento. Vamos
passar aqui de novo ponto a ponto. A primeira, a parte A amizade com Cristo não é uma relação de escravidão. A parte B, a amizade com Cristo é uma relação de confiança. A parte C, a amizade com Cristo não é um mero título. Existe mérito, existe esforço, existe a necessidade de querer. E a parte D, a amizade com Cristo é uma relação de conhecimento. Você passa a ser desejoso em conhecer a Cristo. Você fica muito mais maravilhado com as coisas de Deus e aos poucos vai se esquecendo, se desmaravilhando, se é que existe esse termo, das coisas seculares. Você passa a ser sedento pelo conhecimento de Cristo, tal como Paulo assim nos disse, né? Conhecer a essência de Cristo, porque Cristo te conhece na essência, sabia? E eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte, aí está a diferença entre um colega e um verdadeiro amigo, bem como a diferença entre crer e confiar. Cristo já havia revelado muito aos seus discípulos. Ele já havia feito muito, inclusive. Ele já havia lavado os seus pés, como eu disse. Ele já havia revelado aos seus discípulos tudo o que ia acontecer. Ele já havia conversado com eles. Ele já havia os escolhido como discípulos, mas muito mais do que discípulos, ele queria que aqueles homens fossem seus amigos. Você quer ser amigo de Cristo hoje? Você quer fazer decisão por Ele? Ele está te convidando. Ele está te convidando a sentir paz. Ele está te convidando a sentir vida. Ele está te convidando a conhecer o caminho, porque Ele próprio o é. Amém? Porque Ele disse o seguinte: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Cristo nos escolheu para ser amigos dele próprio. Coerdeiro com Ele, coerdeiros com Jesus. Amém? Não sofra sozinho. Você tem um amigo a quem recorrer. E esse sim, esse é verdadeiro. Nele você pode confiar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu espero que essa mensagem tenha, de verdade, falado ao vosso coração. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, Pai, do programa Esperança Bíblica. Muito obrigado, Deus, por propor a nós, ó Pai, amizade sincera, relacionamento livre, Senhor, relação de confiança, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. E se há alguém nesse dia de hoje, Pai, que deseja fazer decisão por Cristo, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês que me acompanharam, um excelente domingo junto aos seus aí. Que a paz do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, em nome de Jesus. E eu espero encontrá-lo no próximo domingo para mais uma mensagem do programa
Esperança Bíblica. Um abraço, tchau!